Fala aí, marceneiros. Hoje o bagulho tá empenado, né, mano? 3 sem tirar de dentro. Pô, bom fantástico que amanhã já vou pedir música. Deu nem tempo de encher minha garrafa. Bota a garrafinha, bota uma água pra mim aqui, por favor. Galera, tô abrindo essa live aqui. Embora... Calma aí, eu vi, pedi pro seguidor. Fala aí, pessoal, beleza? Luan Investimentos, Rocha, Sorocaba. Pois é, tá chegando o pessoal aí. Galera, vocês que estão chegando aí, deixa eu dar uma ideia pra vocês aqui, que é o seguinte. Por que eu tô abrindo essa call aqui, essa live, né? Essa live aqui, o papo foi o seguinte. Hoje eu tive muito ativo, né? Porque foi um dia atípico. E eu também tenho andado muito sumido, porque não tá dando tempo. Como hoje eu tirei o dia pra falar com o pessoal, né, para fazer esse atendimento, essas coisas, eu tô aproveitando para responder algumas perguntas. E aí eu vi um pessoal, né, um rapaz que mandou pergunta. Na hora que eu fechei a última live, tava quase sem luz, né? Aí eu botei lá, falou, ó, gente, quem for, quiser fazer alguma pergunta, já faz uma pergunta logo. E um rapaz, cadê? Luiz, se não me engano o nome dele. Fala, Lucão, beleza. Tá aí, o Luiz Davi, acabou de chegar aqui. Ele mandou uma mensagem e falou, pô, cara, eu ia perguntar sobre precificação, mas não deu tempo, caiu a live. Falei, velho, na boa, eu tô respondendo 1.500 pessoas aqui, eu não vou conseguir, mas a gente faz o seguinte. Eu vou abrir uma live, você manda a solicitação, a gente entra, troca uma ideia ao vivaço e a gente fala sobre precificação, afinal essa parada aí, o pai aqui domina. Lucas sabe bem disso, Lucão, isso aí, gaúcho. Então eu falei, cara, já entra lá, a gente troca uma ideia, a gente fala ao vivo e vamos pra cima. Você manda a solicitação para participar, é tudo nosso. Luiz, se você quiser, pode mandar a solicitação aí que eu já te aceito. Em tempo, já vou dar ideia pra vocês aqui. Quem quiser mais participar, não sei se o... Tá aqui, vou mandar pra ele aqui pra ele ter acesso. Em tempo, né, tem mais gente que vai botar a cara por aí, a gente vai trocar algumas ideias sobre o pessoal, porque é um assunto que é relevante pra todo mundo. Moçada, vamos lá, que eu vou acelerar com vocês, que eu não quero fazer live longa, porque essa aqui já é a terceira do dia, chega, né? Qual que é a principal questão? Eu entrei na última livezinha que eu tava falando sobre os acertos de máquina lá, o porquê que eu gosto de fazer esses acertos de máquina, eu tava falando sobre essa questão, de que essas dúvidas de precificação, isso é uma coisa muito rotineira pro pessoal. Uma das coisas que eu mais tenho notado, que eu sempre noto isso é uma das coisas que eu falo muito no OJ. Não, essa não é uma live aqui para eu vender treinamento. Tá bom? Por favor, pelo amor de Deus. Não é uma live. Para isso. Quando uma das coisas que eu sinto muito, mano, e aí eu gostaria que vocês comentassem se algum de vocês passa por isso, é que o marceneiro, dono de marcenaria, o cara que tem a marcenaria dele, principalmente, nem sempre, não só os que estão começando, né, mas em geral os que estão começando, eles sentem mais isso. Parece que é uma... Como é que é o nome? É uma síndrome do vira-lata, que é um negócio fora de série. O cara parece que agradece, fala, porra, muito obrigado por você estar fazendo esse serviço comigo. E o problema não é do começo, é até normal que isso aconteça. Tá? Do começo é até normal que as pessoas estão dando oportunidade, você sinta, pô, nem você confia no seu taco, né? O cara tá indo confiar, então beleza. Mas o problema é que a gente arrasta, a gente não, né? A marceneirada arrasta isso pro resto da vida. O cara tem lá 20 anos de profissão, mais de 200 projetos entregue, e o cara continua se achando o vira-lata. O cara continua se achando o último cachorrinho a ser escolhido no canil. E, gente, cara, claro, né? Nem tão ao mar, nem tanta terra. Não é porque a gente é bom, que a gente faz há muito tempo alguma coisa, que nós somos os melhores. Tá? Eu tenho essa plena consciência de que, mano, eu sou referência no segmento, só que eu sou o melhor. Tá, eu tô produzindo muito, meu irmão, eu conheço marcenaria aí que o que eu faço em um ano, o cara faz em 2 meses. Então, tipo assim, nem tão ao mar, nem tanta terra. Mas cada um tem o seu espaço. Eu sei o meu espaço, você sabe o seu espaço, as pessoas, cada um tem que saber o seu espaço. E isso daí faz muita diferença quando você vai botar preço no teu trabalho, tá? Isso é um problema seríssimo, minha mulher mesmo é uma, ela não sabe botar preço no trabalho dela, não sabe valorizar o trabalho dela, não sabe, tipo, não consegue, tá?
E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, principalmente na gente. O marceneiro, ele se tornou um profissional, principalmente nesse momento, o marceneiro se tornou um profissional escasso. E eu não estou falando só do profissional marceneiro, tá? Eu estou falando da marcenaria. Ah, Carlos, mas pô, você falou que aí em Vitória tem 1.500 marcenarias, esse número está defasado, já deve ter 3.000, sei lá quantos. Afinal, todo marceneiro acha que ele pode ser um maravilhoso, um brilhante dono de marcenaria. E isso daí vai proliferando marcenaria igual barata, né? Aí, ó, ano passado fiz 13 anos e lucrei. Repito, lucrei. Essa é a ideia, tá? Não interessa que você faça 50 vendas sem ter lucro ou que você faça 5 vendas e lucre. Um cara que faz 5 apartamentos de $500 mil cada um, com 3 funcionários, 4 funcionários dentro de um ano, esse cara fez $1,5 milhão no ano em 5 vendas. Aí você pega o outro cara, o coleguinha, orgulhoso, vou citar meu exemplo, eu fiz 30 academia ano passado. 30 academia. Qual que foi o seu faturamento? Ah, eu faturei 30 mil reais. Não, 300 mil reais. Pô, meu irmão, você fez 30 academias e faturou 300 mil reais. Vendi pra caramba. Eu falei, mas nesse preço aí, rapaz, eu acho que até eu vou fazer uma academia. Então, assim, o volume de venda, fluxo de venda, gente, ele não é mandatário, não. Faturamento é ego, tá? Faturamento é ego. Tá? O que manda, o que responde por tudo ali é caixa. E aí eu vou explicar isso para vocês. Vou dar um exemplo aqui da minha empresa. Em 2024, nós fizemos... a gente produziu, mas a gente produziu relativamente pouco. E, cara, a gente teve um lucro operacional na casa dos 6 dígitos. Sobrou dinheiro nas contas. Eu fico feliz quando eu falo assim, mano, a gente chegou em 31 de dezembro de 2024 numa situação que, se eu fechasse a marcenaria, demitisse todos os meus funcionários, pagasse a rescisão de todo mundo, me sobraria dinheiro em caixa. E 2025 nós produzimos mais do que o dobro do que a gente produziu em 2024, mais do que o dobro, tá? Entre outras coisas. Entre outras coisas. A gente produziu muito, a gente entregou muito, a gente fez coisa pra caramba. E fechamos com prejuízo operacional. Também na casa dos 6 dígitos. Tá? Mas o nosso faturamento foi mais que o dobro do ano anterior. Porra, Carlos, o que você tá vindo falar de precificação? Você falou que tomou prejuízo. Cara, a gente ampliou, a gente estruturou, a gente comprou máquina. Gente, a gente investiu na marcenaria esse ano em torno de 400 mil reais. Sabe? É muita grana. Mudança de galpão, reforma de galpão, aquisição de máquina. Cara, a gente comprou uma marcenaria toda nova. Contratando funcionário, demitindo funcionário. Isso entra no custo operacional da empresa. Demissão, passivo trabalhista. Então, assim... Gente, faturamento é puro ego. O que manda é caixa. E aí, como que você me fala que, pô, mas você teve um prejuízo de 6 dígitos e ainda assim tá? Porque a gente sabe controlar a nossa operação. A gente sabe controlar o que a gente está fazendo. Entendeu? A gente montou uma estrutura, a gente conseguiu ter apoio para isso. A gente conseguiu manter uma base para isso daí. E a gente chegar no ano seguinte sabendo que a gente ia tomar um prejuízo, fazer alguns investimentos, fazer algumas coisas, tomar o prejuízo e ainda assim saber que vai estar tudo bem, que a gente vai conseguir. 2026, a ideia é que a gente fature mais do que o dobro que a gente faturou em 2025 com lucro. Muito lucro. Entendeu? Então, entendam isso aqui pra gente falar de precificação, tá? Apesar do Luiz não ter entrado, não ter mandado solicitação, beleza, perdeu uma mentoria, embora a gente falar de precificação, pra gente falar de precificação, ter essa consciência de lucro e versus faturamento é essencial. Galera, eu vou falar uma frase para vocês que ela é assim, essencial.
Tá bom, abençoado, mas tu não me mandou solicitação para participar da live. Eu te falei para você para abrir a live para você mandar suas dúvidas para eu poder conversar contigo, orelha seca, para eu poder ir tirando as suas dúvidas, sabe? É por isso que eu falei. Então assim, gente, quando a gente tem a percepção de lucro, tá? Quando a gente sabe que a gente precisa de ter lucro, isso é essencial para a gente passar preço. E aí é onde entram as outras situações, os outros cenários. Formar o preço da sua marcenaria envolve principalmente que você conheça o seu negócio. Ah, Carlos, mas eu conheço o meu negócio. Eu sei fazer o meu negócio. Eu sei fazer móvel. Fala, amigo, fazer móvel. 10 horas no YouTube você aprende. Fazer móvel, eu abri uma marcenaria sem nunca ter sido marceneiro para ninguém. Eu abri uma marcenaria, tô onde eu tô hoje, sem nunca ter sido marceneiro para ninguém. Então fazer móvel é uma parte do negócio e depois que a tua empresa cresce, ela é uma parte pequena do seu negócio, diria até irrelevante. Então assim, entender do negócio não quer dizer saber fazer móvel, porque depois que a tua marcenaria toma porte, fazer móvel é relevante, uma vez que você tem um monte de funcionário para fazer isso para você. Então, assim, realmente se torna irrelevante você saber fazer móveis. Essa virada de chave, essa viradinha de chave aí, que não acontece na cabeça de muita gente. Aí fica naquele negócio do cara continuar passando o orçamento, do cara continuar precificando como se ele fosse o cara que está produzindo. É aquela conta. Vendi por 5, gastei 2, me sobrou 3, lucrei. Não faz conta de funcionário, não faz conta do passivo trabalhista, não faz conta de hora de produção, não faz conta de degradação de equipamento, depreciação de equipamento, degradação também do equipamento, não faz conta de quantos chapa o disco dele tá abrindo, não faz conta de gasolina que tá botando no carro para entregar, não faz conta de... Cara, faz conta de porra nenhuma. A única conta que o abençoado faz é: gastei 2.000 de material, cobrei 3.000. Cobrei 5.000 para fazer o móvel, me sobrou 3, lucrei 3. Esquece que o lucro é diluído na conta de água, na conta de luz, no abastecimento do carro, no IPVA do carro, no seguro do carro, no prejuízo do pneu estourado no carro. O cara esquece que uma máquina, um disco que acerta um parafuso perde uma vidia, que são R$600 que vai num disco. Nada disso entra na conta. A conta é: gastei 2.000 de material, vendi o móvel por 5, ganhei 3. Essa é a precificação mais errada que você pode fazer, tá? Eu costumo falar que aquele M3, né, o material vezes 3, é um câncer pra gente que deve ser extirpado. Todo dia a gente deve falar que isso é um câncer para que você mude na sua vida. Deixa eu ver aqui. Calma aí, volta aqui. Ó, Luiz mandou solicitação, aí sim. Por isso coloquei lucro e não faturamento, exato. Hoje trabalho bem menos, perfeito. Vendo bem menos, ótimo. E tenho lucro líquido maior. Depois que passei a usar centro de custo. Centro de custo é muito interessante, embora seja relativamente complexo para você fazer e exija um controle operacional da sua empresa muito bom. Um controle administrativo da sua empresa muito bom. Ó, Luiz mandou a solicitação. Vamos lá que eu vou aceitar a solicitação do cara aqui. Tá certo. Pronto. Ele vai entrar aqui agora, creio eu. Ó, chegou agora sim, meu querido. Tá me ouvindo? Fala, meu querido. Tô sim. Ah, então tá bom. Agora eu também estou te ouvindo. Agora que você apareceu, amor, pega pra mim ali a minha pasta dentro da bolsa, que agora eu vou fazer a anotação. Eu falei pra você, pega a caneta, pega a pranchetinha, traz as tuas dúvidas que a gente vai fazer esse ao vivaço aqui, que é mais rápido do que eu ficar conversando com você no privado sobre um negócio que... Não, tem aqui dentro já. Conversando um negócio que é de senso comum, que todo mundo precisa dessa dúvida. Então vamos lá que a gente vai tirar essa dúvida ao vivaço agora. Deixa eu só ver. Ó, MVO de novo. O resserviço de ninguém é 100% livre. Exatamente. Ou Luiz, como que você prefere? Oi, Como que você prefere ser chamado? Fala pra mim. pode ser Luiz mesmo. Luiz, então tá bom.
Luiz, se apresenta pra galera aí primeiro. Fala um pouquinho de Aí, você, em qual momento que você tá, de onde que você é, como que tá a tua marcenaria. É... Introdução pra galera aí. É a primeira vez que tu deve estar fazendo isso na tua vida, pego de calça e- curta. isso mesmo. Exatamente. Abre teu Eu coração, sou amigão. daqui. Então, eu sou daqui de Paraupeba, Minas Gerais, né? Ah, boa. Aí, ó, teu conterrâneo, Parauapeba, Minas Gerais. Uma cidade aqui perto de BH. Uhum. Tenho 25 anos e tenho uma empresa já vai fazer 3 anos. No ramo vai fazer 5, 7 anos que eu estou no ramo. Bacana. E enfrento várias dificuldades, né? No ramo marcenaria tem muito imprevisto, Uhum. mão de obra escassa, você não acha, né? E Depois eu vou te, dentro desse contexto, eu vou pegar no teu pé e vou falar um pouco sobre esse tema de mão de obra, tá? aham. E eu acabo perdendo muito serviço por estar Uhum. demorando passar o orçamento para o cliente, porque fico muito na produção, então acabo perdendo muito serviço. Aí Sim. queria ver se tem algum método mais fácil de estar elaborando o orçamento, porque Eu eu vou faço aproveitar. à mão mesmo. Sim, eu vou aproveitar esse último comentário, essa sua pontuação aqui para perguntar. O último cara que deixou um comentário na live foi o Alien Marques. Esse cara, ele é lá do. Ele não, né? É da Bahia. Ele é do interior da Bahia. O cara é uma máquina, ele é um monstro. Sabe? É o deus dos gabaritos, só que ele é muito low profile, tá bom? Como que eu conheço esse cara? Porque esse cara é um dos meus alunos. Alien, fala pra mim, qual que é o método rápido de gerar orçamento? Eu vou deixar você falar, bebê. Aproveitar. Enquanto ele comenta. Cara, Luiz, é, esse problema que você enfrenta é um problema comum, é um problema a nível nacional, é um problema cultural, tá? Porque não vou entrar no tema política, não vou entrar nesse tema, mas falando da realidade nacional. Hoje a gente tem um país com muito assistencialismo, onde, devido aos últimos levantamentos, a despeito do censo dizer que nós estamos com uma taxa de desemprego abaixo de 5%, a taxa de desocupação no país está próxima a 50%, salvo engano, 48%. Isso quer dizer o seguinte, que de 200 milhões de brasileiros que a gente tem, 90 e burdoada estão desocupados. Essa desocupação, ela deveria se refletir em uma abundância de mão de obra. Por que, que ela não se reflete em uma abundância de mão de obra? Excesso de assistencialismo do governo, políticas públicas voltadas para o assistencialismo, quer dizer o quê? Você vai ter Bolsa Família, Tigrinho, quer dizer, Tigrinho não entra no assistencialismo, mas você tem Bolsa Família, Vale Gás, você tem Bolsa Esmola, Minha Casa Minha Dívida, tudo quanto é desgraça que o governo pode fazer, ele faz. Consequentemente, a mão de obra, porra, se o cara pode ganhar R$ 1.200, se a mulher tem 3 filhos, ela consegue tirar, dependendo do estado, chega a ganhar 1.200 a R$ 1.500, sem fazer porra nenhuma dentro de casa, por que ela vai trabalhar para você para ganhar 2 pau? Não vai, ela vai continuar em casa. Então isso é um reflexo das políticas públicas que vieram sendo implementadas e aumentadas e emburacadas. Piorou muito na pandemia, por quê? O Bolsa Família era R$ 150. Aí, na época da pandemia, sob o que foi uma questão de necessidade, aumentou-se o Bolsa Família para 600. Acabou a pandemia, a ideia é que isso fosse reduzido. Só que aí a gente teve, né, um governo mais populista que assumiu, ele jamais iria diminuir isso. Então a gente tem um assistencialismo absurdo, o que reflete na falta de interesse da mão de obra de trabalhar. Tanto que você encontra hoje gente para trabalhar, o cara não quer assinar carteira. Isso é generalizado. Outro ponto para falar da mão de obra, da escassez de mão de obra, é o seguinte: como o teu perfil, você tem 25 anos, 3 anos de marcenaria, 5 anos no segmento, ou seja, tu começou na marcenaria com 20, com 22 tu foi abrir a tua própria marcenaria. Hoje você pede orçamentos, você tem dificuldades, você está batendo cabeça, tá? Você está batendo cabeça no mercado, sendo que talvez você pudesse ser um puta de um marceneiro que estivesse empregado em uma marcenaria honesta. Aí entra.
falta de marcenaria honesta. Grande parte dos marceneiros vão para o mercado, vão ser os seus próprios patrões. Por quê? Porque o ex-patrão deu calote, porque o ex-patrão não pagou, porque o cara não era honesto. Aí o cara se desanima e fala, porra, é para passar raiva, eu passo raiva para mim mesmo. Menos um profissional maravilhoso no mercado. E aí a gente passa a ter mais um dono de marcenaria com problemas para resolver. Então, esses são dois motivos que estouram com a nossa vida em relação à mão de obra. Tá? É normal, não se preocupe, vai piorar. Pode ficar tranquilo, vai ser muito pior. E provavelmente de 2026 a 2030 vai ser pior ainda. Espero eu, em 2000 Cristo, que 2030 seja o fundo do poço, 2031 a gente volte a ter muita mão de obra, porque não tem condição de continuar mantendo o país do jeito que está, mas vão tentar, né? Mão de obra é isso. É uma pincelada rápida aqui que vai piorar. Vai piorar. Então, se prepare para você trabalhar sozinho por um bom tempo. Nossa Agora Senhora. vou. É isso aí. Meu amigo, a quantidade de trampo que eu tenho para entregar, eu investi, como eu disse para os caras no começo da live, eu investi 400 pau na marcenaria esse ano, de 2025, 2026, a previsão é que a gente invista mais. Por quê? Porque a gente vai ter que automatizar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, para suprir a falta de mão de obra. Esse é um caminho a ser seguido. Infelizmente, não tem uma solução a curto prazo. Tá? É se preparar para o troço degringolar daqui a mais 4 anos. Agora vamos voltar à parte da precificação. O Alien Marx respondeu: orçamento a jato. Planilhas para poder fazer orçamento rápido e preciso. O que é o orçamento a jato? Eu falei para todo mundo que isso aqui não é uma live para vender e não, eu não quero vender. Não vou postar link, não vou falar nada. Orçamento a jato é um treinamento de precificação que eu tenho, que já está no mercado há quase 3 anos e continua sendo atual e eficiente. Consiste uma precificação eficiente. Eu comecei a falar sobre isso e vou avançar contigo aqui, Luiz. Primeiro, conhecer o seu negócio. Vou te fazer algumas perguntas sobre o seu negócio aqui para a gente poder avançar. Luiz, você não precisa de me responder o número, tá? Você sabe o teu custo fixo hoje? Em média, sim. Em média, sim. Tua média pode fugir 5% no mês a mês ou 30% no mês a mês? Acho que uns 10%. Uns 10%? Tá bom, Isso. tá bom. Tá de parabéns. Melhor do que muito marceneiro que não sabe nem o que é custo fixo, tá? É muito bem. Você conhece seu custo fixo. Beleza. Daqui a pouco eu entro nessa. Você já sabe seu custo fixo. Hoje, dentro de cada trabalho que você executa, você sabe qual que é a tua média de despesa com insumos dentro desse projeto? Um percentual. Sim. Quanto, mais ou menos? Um exemplo, você fechou um trampo de 100 mil reais. Desses 100 mil, quantos mil você vai gastar com material hoje? De 100 mil? Uhum. Então, varia muito da região para fechar o serviço. Se for dentro da minha cidade, Uhum. então o custo de material já vai ser um pouco mais elevado. Eu acho Uhum. que vai estar na margem ali de uns 60%. Caramba, dentro do trampo tu vai morrer em 60%? Isso na minha região, sim. Para deixar claro, você sabe que eu não faria um serviço nessa sua região, né? Assim, porque Olha, é uma cidade pequena com 24 mil habitantes e, assim, tem muitas marcenarias. Deve ter em torno aí de 15 marcenarias. Então, acaba que tem muito marceneiro prostituindo valor, né? Então, eu queria até alinhar com arquiteto, assim, para estar tendo um lucro melhor. cara, 60% de custo de insumo, eu não executo, não. Eu acho Não, que não é saudável para ninguém, tá? 60% eu falo assim, do custo total. Não, eu tô falando em insumo, material. Chapa, fita de borda, dobradiça, corrediça, tudo. Você tá gastando em torno de 60%? Com as despesas, sim, despesa fixa. Ah, incluindo despesa fixa. Tá Isso. ok. Mas de material aí você tá
mais ou menos quanto de custo aí? Só de material? De material, 40%. 40% não está saudável. Não está saudável, mas dá para passar. 40% para comercial, mal pego, ok. Comercial mal pego, 40%, ok. Mas 40% para residencial é praticamente inviável, tá? E eu vou te explicar o porquê disso. Não estou só falando isso para você de boca para fora, não. Não estou só latindo isso daqui para você, não. No mercado de trabalho, no mercado de prestação de serviço, e bem ou mal, independente de nós sermos uma indústria, nós vendemos um produto serviçado, é normal que o custo com mão de obra, o custo efetivo da produção, ele chegue aí perto de 30, 35%. Então, se você tem um custo com mão de obra próximo a 40, a 35%, mais 40% de custo de insumos, a gente está falando de 75% só para você produzir. Esses 25% que te sobram, ele tem que pagar todo o custo fixo mais o lucro da operação. Então, tipo assim, se torna inviável. O BDI normal, tá? Da construção civil, não existe, infelizmente, o mercado de marcenaria, ele é muito pouco estudado. Ele é um mercado bilionário no Brasil, ele é um mercado, uma fatia imensa da construção civil. Todo mundo que vai para a construção civil sabe que vai deixar em torno de 30% do custo da obra em marcenaria, só que é um segmento muito pouco estudado. Ele tem pouca união, ele tem pouca estrutura, ele tem um monte de gente vendendo curso aleatório que não ensina porra nenhuma, e ele é muito pouco instruído. Quando você chega para a construção civil, para as construtoras, de fato, cara, o BDI, ele é estruturado e ele é limitado. Você não vai passar de 20% de BDI. O que, que é o BDI? O BDI, ele é budget. Eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube onde eu falo só sobre BDI. O BDI, a grosso modo, ele é uma margem que você vai jogar em cima do teu serviço, em cima da tua mão de obra, que ele vai cobrir o lucro da sua empresa e uma margem de risco. Isso a gente está falando de 20%. 20% acima de tudo. Então, se você, para produzir um projeto, você vai gastar 75%, você me falou 60% com tudo, mas se 40% fica em cima daquilo ali, em cima do teu insumo, o normal para uma marcenaria, né, para o nosso serviço, é que você tenha até 35% destinado à mão de obra, ao talento, à arte de executar. A gente está falando aí de sobrar 25%. 25% para pagar o teu custo fixo, 25% para você pagar o seu custo fixo, mais o lucro da empresa. É de ciência, tá? Claro, você está começando agora com a sua empresa, então provavelmente o teu custo fixo seja desse tamanhozinho, por isso que você consegue encaixar ele dentro dessa sua realidade, e eu vou abraçar isso daqui mais para frente um pouquinho com você. Esses 25% que te sobram, você vai me falar, Carlos, mas eu não consumo isso. Legal, beleza. Mas você deve considerar. Esses 25% que te sobram, eles têm que cobrir o lucro da tua empresa e e o teu custo fixo. Se você me falar que o teu custo fixo está em torno de 10% do teu faturamento, vai te sobrar 15% de lucro. Conhecendo empresas, independente do tamanho, empresas que me falam, empresários que me falam, eu tenho 20%, o meu custo fixo reflete aí em torno de 10% da minha operação. Ou ele está mentindo ou ele está errado. E não tem nada de. Se ele estiver mentindo, beleza, ele só está querendo engordar o negócio dele e dizer que ele é bom pra caralho. Ou se ele estiver errado, é simplesmente falta de conhecimento. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tem 25 anos, é totalmente normal que você ainda não tenha estudado tanto isso daí. Tá? Mas normalmente o custo fixo de uma operação ele fica em torno de 20% do faturamento dela. Se tiver muito abaixo disso, cara, você acertou no ouro e a sua operação é desse tamanho e você está ganhando pouco.
Tô falando assim, ganhando pouco, você está tirando pouco para você, o que deveria ser muito bom. Só que quando você faz essa redução para competir preço, isso te gera um prejuízo que é o seguinte, você começa a estrangular a tua margem de lucro. Consequentemente, você perde tração para crescimento. É uma situação que você vê hoje, que você está tendo uma dificuldade para aquisição de equipamento, para comprar uma esquadrejadeira boa, para comprar uma coladeira boa, para contratar uma mão de obra bem remunerada. Você está sentindo isso? Ou Sim, é não? um pouco dificultante mesmo. Mas assim, eu tenho uma maquinária até bom, tenho uma esquadrejadeira da Rose Uhum. 3.0, a normal, sem escador. Tem uma coladeira também da Rose. Assim, o Arroz? maquinário tá ok. Não é Uhum. um maquinário de primeira, assim, uma Não, seccionadora, mas assim, me atende. não. Essa maquinária é de primeira sim, velho. Eu rodo tudo que eu rodo hoje, a máquina que está tocando há 3 meses lá é uma Rose 3.0 R Plus. É, tem uma coladeira automática. Foda-se, até ano passado era as coladeirazinhas da Minelli. O maquinário, mano, eu não vou falar que ele é irrelevante, não, tá? O maquinário é muito importante. Mas o que importa é o serviço que você entrega. E o teu maquinário está totalmente adequado e até muito bom, tá? Pro teu momento de negócio. Fique em paz com isso. Então, assim, não é um maquinário de primeiro cacete, é um maquinário de primeira sim, tá? Isso, né? Você Na quer falar verdade, de, você quer falar de maquinário de primeira? Beleza. Uma seccionadora de pinça da Giben e não, uma, comparando, e uma coladeira automática de 12 grupos que já faz cava sozinha e fita cava. Aí beleza, você está falando de maquinário de primeira. Faz sentido isso. para sua realidade ou para minha? Não, então não é. O maquinário de primeira é o nosso, tá certo, tá? O que pode estar acontecendo, cara, é você tá tendo, assim, você tá indo bem. Porra, você tá indo muito bem. Você tem 3 anos de marcenaria e você já realizou o sonho de muita gente que tem 20, tá? Você tá indo Isso. muito bem, ó. Tem marceneiro aqui na minha região que tem 7, 8 anos de mercado, tipo assim, corta móveis na traçadeira ainda. Eu sei. Mas eu acho que tudo tem a ver, assim, com o modismo da pessoa e por estar, talvez, especificando errado também, né? Eu não vou nem falar o precificando errado, tá? Eu vou falar, sim, precificando errado faz muito sentido com relação a isso. Mas a sangria da empresa, pô, você tem 25 anos. Não sei se é o teu caso, tá? Não sei se é o teu caso. Mas às vezes tu mora até com teus pais. Um exemplo. Se for esse o caso, teu custo fixo é mínimo. Você tem duas opções, tá? Comprar um carro bacana, estourar a garrafa de champanhe com foguinho todo final de semana na balada, uma rapariga nova por semana, ou ficar quietinho na casa dos seus pais, ali suave, ter uma namorada de boa e investir no teu negócio. É a minha realidade agora. Isso quer dizer o seguinte, que você com 3 anos já tem esquadrejadeira, já tem coladeira, tem o seu espaço. Não sei se próprio, provavelmente não, mas você já tem o seu espaço, você já tem a sua Na estrutura. verdade, eu tenho o meu espaço, tinha um terreno aqui do lado da casa dos meus pais com mais ou menos 100 metros quadrados, onde eu montei uma Uhum. marcenaria, fiz um galpãozinho, foi muito bacana. Então, já não tem um custo de aluguel também do lugar. É pequeno, mas até então me atende. Aí que tá o seu erro. Um dos, né, claro. Aí que tá o seu erro. Você não tem o custo de aluguel, vírgula. Você não está considerando o custo de aluguel, mas você tem esse custo de aluguel, você só não está cobrando ele do cliente. E aí é onde entra que você vira para mim e fala, 60% incluindo custo fixo. Eu falei, você está errado. Se você você tem que considerar um custo de locação. Você tem que considerar esse custo de locação. Por quê? Na pegada que você tá, cara, 3 anos, você já tem o seu galpão, você já tem a sua esquadrejadeira, você já tem a sua coladeira, você já tem as suas ferramentas manuais. Possivelmente indo nessa pegada, se bobear, você já deve até ter um carro. Daqui a mais 2 anos, 100 metros quadrados para você não é nada. E aí? Aonde que você vai tirar o dinheiro para ir para 300? É verdade. Onde que você está fazendo essa reserva? Mas assim, eu jogo tudo isso no orçamento. Uhum. Mas como é, é praticamente eu para fazer tudo, eu tenho hoje, na verdade, eu tenho um ajudante que monta Sim. gaveta, monta
uns módulos, assim, eu deixando tudo mastigado, ele consegue estar fazendo isso. Mas como precisa eu para fazer tudo, conversar com o cliente, resolver parte bancária, contabilidade, pedir material, produção. Então, Uhum. foge um pouco disso, porque às vezes eu acho que vou gastar 5 dias para estar executando o serviço. Eu vou estar gastando uns 7 10. Entendeu? Exatamente. Porque a cliente Exatamente. chega na marcenaria, aí você para atender cliente que quer pecinha, uma prateleira, uma coisa assim do tipo, então tira seu foco ali. Ótimo. O ódio de cliente que bate na porta da marcenaria. As minhas marcenarias eu só tive a primeira, foi 36 metros quadrados. Ela tinha porta para rua. Meu primeiro galpão todo fechado com a placa de aluga-se. Meu outro galpão hoje 600 metros quadrados, sempre fechado com a placa de aluga-se. Odeio que batam na porta da minha marcenaria. Espera, por mim, se o cara falar, nossa, aqui tá abandonado, eu falei, tá sim. Os barulhos que você escuta daqui são espíritos obsessores. Eu odeio cliente que bate na porta. Negão, método. Eu vou te dar aqui um caminho das pedras, tá? Para que você tenha uma forma de você apresentar o teu orçamento para o cliente de uma forma mais dinâmica, tá? Não é para você passar um orçamento preciso. Para você chegar para o seu cliente e falar, cara, legal, vai ficar disso para isso. De 10 a 20 mil, tá? Você vai fazer um ensaio. Você vai fazer um ensaio do seguinte: você vai pegar os últimos projetos. Pega 6 projetos. 5, para ficar um número bonito. Pega 5 projetos. Os últimos 5 projetos que você tenha feito. Você tem o controle do centro de custo, tipo assim, de quanto que você gastou de material, de insumo naquele projeto? Como você é pequeno, provavelmente você faz um projeto de cada vez, né? Pra gente aqui é mais complicado que roda 5 ao mesmo tempo, 6 ao mesmo tempo, aí é mais complexo. Você tem que ter uma pessoa só para fazer essa gestão e ainda não faz. Né? Ainda erra, ainda mistura, normal. Se você tem um controle, você faz um ensaio disso. Você vai pegar esses projetos que você fez, você vai fazer o cruzamento de quantos dias você levou para fazer esse projeto. Tá? Falou, olha, esse projeto aqui, eu estou falando de fazer até o último parafuso na casa do cliente. Tá? O dia que você começou a cortar até a última entrega. Fechei esse contrato dia 10, comecei a produzir dia 13, entreguei na casa do cliente dia 13 do mês seguinte. Eu levei 30 dias para fazer esse projeto. Você sabe um tempo. Gastei X de material para executar esse projeto. Você tem um número. Gastei X nesses 30 dias para manter a minha operação. Meu salário, salário do meu funcionário, do meu auxiliar, minha conta de água, minha conta de luz, você tem mais um número. E gastei, soma tudo que você gastou. Você faz toda essa conta aí do que você gastou. Juntou isso daí, você vai ter 2 números. Aí você vai pegar uma referência que é o seguinte: qual o volume de móvel que você montou para esse cara? Por exemplo, foi uma cozinha. Essa cozinha, ela tinha tantos metros, eu gastei tantos dias, produzi ele em tantos dias, gastei X para produzir, paguei X de imposto e gastei X de negócio. Você vai ter um número. Você vai ter um número. Esse número ele te serve de base com um fluxo aí de 30%. Se o próximo cliente pedir uma cozinha parecida com a que você acabou de produzir, você vai falar, velho, olha só, eu não consigo te passar o orçamento hoje. Eu levo uma semana para te passar o orçamento, mas o meu preço vai ficar de X a X. Quer que eu formalize o orçamento? Está dentro da sua realidade? O teu problema, na verdade, não tô aqui usando uma bola de cristal, tá? Tô fazendo uma projeção e você me diz se eu tô indo pelo caminho certo ou não. O teu problema, na verdade, às vezes não é tanto tempo que você está levando para cotar, mas a quantidade de orçamento que você recebe que você tem que passar. Faz sentido? Nossa. Você está com muito orçamento e você está fazendo orçamento à mão, um por um. Isso. Fazendo conta de material, fazendo projetos, fazendo... Você já usa sistema hoje ou você ainda faz o rabisquinho na mão? Rabisco. Porra, 25 anos tá fazendo rabisco, vai para sistema, caramba. Pelo amor de Deus, você tem tanto sistema para você comprar. Porra, você tem Dinabox, você tem Pro, você tem
milhões de sistemas que vocês podem usar, bicho. Só não vai pro Gabster, tá? É, Mas assim, acaba que a gente fica sobrecarregado e não consegue tirar nenhum tempo para estudar, né? isso. Aí o que que você faz? Quando você não está estudando o teu negócio, e o teu negócio está no momento ideal para você estudar, porque ele é desse tamanho. Se você não arrumar o teu Desvalorizar negócio 10 vezes. agora, se você não arrumar o teu negócio agora, quando ele tiver desse tamanho aqui, isso não é uma conotação sexual, mas o que você está tomando agora, quando você tiver maior, vai ficar desse tamanho mesmo. Pode ficar tranquilo. Só piora, Laranja. tá? É só piora. Quando tiver desse tamanho, você não vai conseguir estruturar. Porque o teu Verdade. fluxo vai ser muito maior, muito mais desorganizado e você não vai conseguir fazer a gestão disso. Então, aproveita que você está pequeno e define isso, estrutura isso. Começa a entender os teus números, ter os teus números ali. É complicado você ficar fazendo conta de item a item. Mas a partir do momento que o teu cliente chegar para você hoje e falar, irmão, quanto que você faz essa cozinha aqui? Cara, você tem um número. Você vai falar, me dá 10 minutos aqui. Não, me dá 1 hora. Você vai parar, vai olhar tanto. Você vai ter uma planilha, você vai ter uma tabela disso daqui, você vai fazer um levantamento. Pô, beleza. X. De X a X. Ó, essa cozinha sua vai ficar de 10 a 13 mil. Faz sentido? Pô, bicho, não, aí tá caro. Fala, velho, então vamos fazer o seguinte, eu não tenho nem como orçar pra você, porque menos de 10 mil não vai ficar. Você tá achando caro, velho. Eu não tenho como fazer menos do que isso. Não adianta você sustentar uma esperança sendo que você está olhando o teu resultado passado e sabe que não dá. Não, e o pessoal daqui da minha região é tão louco. Eu estava conversando com um marceneiro aqui esse dia, e eu estava comentando com ele essa dificuldade que eu estava passando também. Aí ele Uhum. foi falar, cara, quando eu estou agarrado assim, a pessoa chega com orçamento, às vezes eu nem faço orçamento, não, só cubro o valor do orçamento. Falei, tá maluco, você vai confiar no cara, nem sabe como o cara fez o orçamento. Ele pega e simplesmente já cobra o preço já. Isso. Aí você sabe o que que acontece? Acontece o seguinte: o cara fica soterrado de serviço, vai continuar apertado, tá? Ele vai continuar espremido de serviço e vai continuar não ganhando dinheiro. Eu falei, antes da gente entrar aqui, eu falei isso. O começo da live foi falando sobre isso. Gente, faturamento é ego, caixa é rei. Caixa é rei do negócio. Faturamento é puro ego. Entendeu? O que vale a informação é lucro. Ah, eu vendi 500 mil esse ano. Aí você olha, o cara tá andando num Fusca. Mas não um Fusca bom, não um Fusca plaquinha preta. É aquele Fusca que cada para-choque é de uma cor, sabe? Você vira e fala, filho, que adiantou tu faturar esses 500 mil? Meu marceneiro que trabalha pra mim lá tem um Golf. Porra, fecha essa merda e vem trabalhar pra mim que tu vai ganhar mais. Então, assim, Verdade. isso daí é o que vai levar e continuar a vida desse cara nesse mesmo processo. Entendeu? Faz a diferença. E esse cara continua soterrando o mercado. Só que você não pode entrar na mesma vibe dele. É muito mais prático você ter isso, você estudar um pouquinho o teu negócio, ter um número, e na hora que o teu cliente chegar com uma projeção, como você está pequenininho, dificilmente você recebe um apartamento inteiro para cotar, né? É, bem raro. Então, você vai receber ambiente. Ambiente é fácil. Cozinha, 40 pau. Eu sei que isso não tá na tua provavelmente não esteja na sua realidade ainda, mas enfim. Não, Chegou uma cozinha, 40 mil. Menos do que isso, não dá, mano. Menos do que isso é muito difícil. Sabe que você vai fazer o orçamento, você vai chegar ali nos 25, 35, 30. Você encanta pro cara 40. Porra, não, aí não, 40 não tá puxado pra mim, não tem como não. Falou, olha, beleza. Como é que tava o teu orçamento? Tu ancorou o teu orçamento lá em cima. Você tem a conta, você sabe quanto que você gasta pra fazer e você sabe as dores de cabeça que você tem. Você ancorou o preço aqui. Ah, não, cara, eu tava projetando ali no máximo uns 15 mil. Eu falei, rapaz, não tem como não. Já não precisou de fazer um orçamento. Sobrou tempo na sua vida. porque aqui na minha região geralmente a gente faz 10 orçamentos para pegar dois. Aqui, eu vou te explicar o que que acontece isso. Tá? É, por que que acontece isso? Primeiro,
você pode estar sendo um barateiro. Ah, mas eu cobro mais caro do que o meu concorrente. Eu cobro mais caro que os meus concorrentes. Ok, mas talvez o seu mais caro não seja tão caro assim, tá? O poder aquisitivo do brasileiro ele caiu muito, tá? A gente fez um comparativo nos últimos, a gente não, né? Foi feito um comparativo nos últimos 10 anos do salário brasileiro em relação ao dólar. Com todos os aumentos que a gente teve de salário, a gente ganha menos hoje do que a gente ganhava 10 anos atrás. E o mundo gira em torno do dólar. O nosso carro é comprado em dólar, o jogador do seu time é comprado em euro. O Cara, o trigo que você compra pro pão, ele é importado, ele é ancorado em dólar, tudo é ancorado em dólar. Então, se em 10 anos a gente está ganhando menos em dólar, isso quer dizer o seguinte: o poder aquisitivo do brasileiro caiu. Você sabe por que na época da pandemia faltou chapa de MDF? Temos de matéria-prima. Não, não foi porque as fábricas pararam, não foi por conta de lockdown, é porque foi tudo exportado para os Estados Unidos. Só por isso. Por quê? Os Estados Unidos realmente pararam. Eles falaram, lockdown, parou. Só que os Estados Unidos têm poder aquisitivo. Quando voltou, as fábricas iam demorar a conseguir abastecer a indústria. Eles tinham poder aquisitivo para chegar no Brasil e falar, manda para mim. Encheram navios e mais navios e mais navios e mais navios e mandaram o SDF todo para lá. E a desculpa que chega pra gente é o seguinte: ah, não chegou aqui porque acabou, porque as fábricas pararam. Porra nenhuma, navio cheio saindo para fora. Então, assim, a gente vive de dólar e a gente ganha em real. A nossa ilusão é que a gente vive em real, não, a gente vive em dólar. Então, o que eu quero te dizer com isso? O poder aquisitivo do brasileiro caiu muito. Antigamente, o cara que ganhava 10 mil reais, ele conseguia ter o apartamento dele, todo em imóveis planejados. Hoje, além de você ter muito menos gente ganhando 10 mil reais, né, você ainda tem a diluição do poder aquisitivo. Antigamente, você fazia um roupeiro por 5 mil rindo de orelha a orelha. Tinha. Antigamente, assim, estou falando na época mesozoica, sabe? Na época dos astecas. Tipo, quando você ainda não era maior de idade, a gente fazia um roupeiro por 5 mil ganhando dinheiro. 3,5 você fazia um roupeiro assim. A realidade hoje é outra. Você vai olhar um roupeiro 10 pau. Aí você faz 10 contos, você faz as contas assim, nossa, mas tá caro. Eu, pessoalmente, que sou mais antigo, né? Eu sei que tem uma galera aí que tem quase 30 anos, tem uns comentários subindo aí, galera com 40 anos de marcenaria. Aí o cara cota um roupeiro por 10 mil hoje, ele olha e fala, nossa, caro pra cacete. Isso aqui eu faço conta. Quando eu vou fazer conta, eu falo, vou jogar 12. 10 não tá pagando a dor de cabeça, não. 10 só tá pagando a operação, que é 12. Então, assim, o brasileiro ele deixou de poder comprar. Consequentemente, para ele manter essa ilusão de poder comprar, ele vai nos pequenininhos. Ele sai cotando com todo mundo. Esse cliente que está batendo orçamento com você, ele não é um cliente decente. Ele é o cliente que vai te sangrar. Agora, até você se posicionar para chegar no cliente decente, ainda tem uma estradinha para andar. Isso vem com o tempo. Posicionamento em mídia social, posicionamento de marketing, posicionamento, network é essencial. Você conhecer as pessoas, entendeu? Hoje eu estava atendendo uma ligação de um cara aqui que ano passado me rendeu mais de 600 mil pedindo para eu botar a tranca numa porta. Previsão que o cara me renda só esse ano, mais uns 800 mil de novo. Só um cliente. Isso é network, mano. Não é porque esse cara gosta de você, é porque você já tem network com ele. Entendeu? Estar nos lugares certos. E outra coisa que eu te falo, sai da sua bolha. Mano, ano passado, a gente atendeu São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu saí aqui do Espírito Santo para mijar no seu terreiro. Sai da tua bolha. A minha cidade é muito pequena e tem 15 marcenarias.
Se você conversar aqui em cima, eu não sei se o Lucas ainda tá aí, Lucas Hope. Eu não sei se ele tá aí mais, ele já deve ter saído. Lucas, ele mora numa cidade que é desse tamanho. O cara, ele foi meu mentorado, a gente participou do processo, a gente fez um trabalho de mentoria juntos aqui, que foi muito bacana. Gosto do Lucas de graça. E tipo assim, ele estudou o negócio dele, ele foi desenvolvendo o negócio dele, e ele achou um segmento pra ele, mano, que hoje ele tem uma metalúrgica praticamente. E tem a marcenaria ainda. Saiu da bolha dele. Ele achou um nicho que não estava sendo bem atendido, se posicionou nesse nicho e ele ganha muito mais dinheiro. Hoje, antigamente, tipo assim, esse cara tem o quê? 5 anos de marcenaria, se muito, tá? O Lucas é novo, ele é igual você, bem novo. Não tem 30 anos, eu acho ainda. Não tem 5 anos de marcenaria, se muito. Hoje ele me manda link, antigamente a gente conversava, ele perguntando qual parafuso usar. Hoje ele liga e fala assim, mano, olha essa máquina que eu achei. Uma cortadora guilhotina para aço que custa R$ 40 mil. Pô, vou investir nessa máquina aqui agora. Entendeu? Sai da bolha, mano. Sai da bolha. Você conhece a. Como é que é o nome? Não é a parábola. Também não é a história do sapo. O sapo, se você botar ele na panela de água gelada, ele fica tranquilinho. Aí você põe essa panela no fogo. Ele continua tranquilinho, que a água vai esquentando devagarinho. E ele tá lá. Até a água ferver ele morrer. Sem pular. Isso é a nossa realidade. Você entrou num segmento. Você tá ali. Beleza. Pô, você sabe que não tá legal. E você. Mas você fica sempre ali batalhando, sem. Você vai morrer. E eu não vou falar que você vai morrer, mas, tipo assim, você começou muito bem. Em 3 anos você tem máquina, isso, aquilo outro, ponto, galpão, legal. Só que se você tá sentindo que o teu mercado não tá tão bom, ou você pula para outro mercado. Não tô falando para você abandonar a marcenaria, tá? Tô falando assim, às vezes você está atendendo residencial, projeto pequeno, ambientezinho aqui, outro ali. Você tem total direito de ir atrás de um comercial, de atender outra cidade. Pô, eu tô fazendo 12 orçamentos e não tô fechando 2. Pega o teu carro, vai em BH. Vai em BH. Parapeba, você foi quantos km de BH? Dá 100. 100. Para mineiro é o café da manhã ali. 100 km. Vai em BH, começa a se posicionar em BH, dá uma olhada. Já estou começando a pegar serviço lá. Isso. O lugar é outro. E, cara, o nível é totalmente diferente. Você pode ter certeza disso, você sabe disso. Infelizmente, a gente tem que correr desse cliente que não vai agregar valor na empresa. Então, é isso aí, mano. Dá um pulinho lá em BH, pega uns trampos lá. Aí você para de passar raiva. Entendeu? Porra, se o teu mercado tá uma merda, se a tua concorrência tá te achatando, tá te jogando pra baixo, sai disso. Sai dessa água que tá esquentando, dá um pulo lá, vai em BH, vai em outra cidade. Tem várias outras cidades, Betim, Contagem, outras cidades que são a grande Belo Horizonte, né? Que são a grande BH, que tem um poder aquisitivo muito mais alto. Vou te dar um exemplo. Eu sou de Cariacica, Grande Vitória. Eu fico do lado de Vitória, 7 quilômetros de Vitória, uma ponte que eu atravesso e chego em Vitória. Aqui em Cariacica é uma cidade considerada mais. Considerado cacete, que é uma cidade de baixa renda, entendeu? É um lugar mais barato. E Viana é um lugar que também faz parte da Grande Vitória, mas lá tem a maior concentração de boi por metro quadrado que você pode imaginar. Você chega em Viana, você vai encontrar 53 bezerros e um cara andando. Paguei Viana, não, mentira, Viana é uma cidade bacana. Mas enfim, nunca tem de Viana. Cariacica, raros os lugares. Eu já fiz mais projeto em São Paulo do que em Cariacica. Entendeu? Uhum. Agora, quer precificar rápido e de forma precisa? Dá uma olhadinha no orçamento a jato, tá? Te recomendo. Dá uma olhadinha no orçamento a jato. Te mando o link depois, se alguém quiser também me pergunta aí, eu mando o link.
que você vai ter, que você vai entender como é que você faz isso de forma rápida e precisa. Quer dar base só para você cortar cliente? E eu não estou falando cortar tipo dispensar. Eu estou falando para você cortar assim. Eu sei que eu só produzo nisso, qualquer cara que tiver daqui para baixo não é meu cliente. Se esse serviço eu fiz tomando prejuízo, eu tenho que cobrar acima dele. O preço é esse. Exemplo, cozinha, o mínimo é 15 mil. Exemplo, cozinha, no mínimo 15 mil. O cara chegou, rapaz, estou precisando de fazer minha cozinha aqui, você tem como passar um orçamento? Falou, manda um projeto para mim. Ah, eu não tenho projeto não. Queria que você desenhasse para mim. Fala, amigo, deixa eu te falar. Manda uma foto aí. Você pede alguma coisa do cliente. Aí o cara manda uma foto. Falou, ó, eu não tenho como passar o seu orçamento agora, mas eu peço uma semana para passar o orçamento, mas fica entre X e X. Cozinha, igual a sua aí, pelo que a gente tem feito aqui, fica em torno de 15 a 20 mil. Não dá o preço e deixa, não joga bomba e larga. Liga pro cara, fala, verbaliza, conversa com o cara, porque quando você estiver conversando com ele no telefone, não é mandar mensagem de WhatsApp, não. Quando você estiver conversando com o cara no telefone, você fala, olha, amigo, eu não tenho como te passar esse orçamento agora, a gente está muito lotado de trampo, realmente é complicado para mim, mas eu posso te passar uma estimativa. Cozinha, com base no que você me mandou, com o espaço que você tem, a metragem que você tem de cozinha, fica de 10 a 15 mil, ou de 15 a 20 mil, ou de 20 a 25 mil, ou de 25 a 30, ou de Fabrício Bela Casa, 1 milhão a 1,5 milhão. Entendeu? Essa é a média de preço. Isso está dentro da sua realidade. É o que você espera? Isso aí que eu estava esperando mesmo. Falar, então, beleza, vou fazer um estudo do teu caso aqui, te passo um orçamento, mas um orçamento preciso aqui, um orçamento formal, dia tal, dá uma data. Beleza, eu aguardo. O cara falou, meu irmão, nessa base aí, cozinha entre 10 e 15 mil, um exemplo, tá? De 10 a 15 mil é mais ou menos o que fiz. Tá dentro? Não, você tá doido, sou? Uai, sou, você tá doido, moço? Acabou de ficar doido? Não! O Cleitinho ali falou que faz pra mim 5 mil, sou. Já vira pra ele e falou, tudo bem, querido, mas passa com ele, porque eu não tenho condição de chegar nisso. A gente tem que posicionar, né? Não tem jeito. Aí eu não tô falando nem, eu tô te passando isso, não é nem uma questão de se posicionar. É uma questão de você parar de passar raiva. Porque se você está passando 10 orçamentos para fechar 2, significa que 8 clientes estão errados. Tá? Entenda, o cliente errado quer dizer o seguinte, não é o seu cliente que está pescoçando contigo. Como que você elimina esse cliente? Nivelando preço. Às vezes você quer passar orçamentos mais rápidos, o que é essencial para o seu negócio. Por isso que eu te falei, dá uma olhada no OJ, porque ali não é só uma planilhinha para você precificar, não. Eu ensino você tudo. Né? Tem ferramenta para. Cara, tem planilha de fluxo de caixa que você pode usar. Tem planilha de precificação por hora, planilha de precificação por metro quadrado, planilha de precificação do. Você vai entender quanto custa a hora da tua marcenaria. Tá? Aí você consegue precificar de forma rápida e eficaz. Cara, a forma mais rápida de você limpar cliente é isso. É de X a X. Tá dentro da sua realidade? Ah, não, cara. Porra, tá muito acima. Não é meu cliente. Eu não perdi esse cliente. Eu pura e simplesmente tirei um cliente que não era meu. Ó, de 10 a 15 mil é isso. Mas tá, faz sentido. Não, vou fazer o seu orçamento até dia tal. Cara, nisso você, dos 10 orçamentos que você recebe, 7 você manda embora, sobra 3. Aí você, de cada 3 orçamentos, você vai fechar 2. É engraçado que o cliente que mais pechincha preço é o que mais cobra, né? Às vezes. Uhum. Por que isso? Eu vou te explicar isso e você já prepara mais alguma dúvida que você tiver para passar para mim, para a gente ir caminhando para o encerramento aqui. Você sabe por que disso? Não é porque o cliente é chato, tá? Não é porque o cliente é chato. Eu tinha essa percepção que, o cliente é porque ele é chato. Não, não é porque ele é chato. É porque ele não tem condição de comprar aquilo que ele está te comprando. Ele está fazendo um esforço muito superior ao que ele poderia fazer
Consequentemente, a expectativa dele está no nível do esforço, não no preço que ele pagou. Ele queria uma cozinha toda de laca, mas ele aceitou usar um de anduia cristalo porque parece laca. Mas o sonho dele é laca. Você vai entregar um de anduia cristalo, ele vai reclamar, nossa, mas olha, essa fitinha de borda aqui tem como melhorar? Você tem duas opções. Pegar, tirar, levar para sua marcenaria, ficar lixando aquilo 2 horas, instalar e o cara falar, ai, não gostei. Ou virar para ele, tem, a gente arranca tudo e faz de laca. Entendeu? Uhum. A expectativa do cara é aquela laca que ele viu no Pinterest e te mandou. A realidade dele é um Gianduia trama porque está na linha internos. Ele fez um esforço para ficar no Gianduia cristalo, que é muito mais caro, mas que parece a laca. Só que a expectativa dele está na laca, o orçamento dele está no trama, o que ele fez com você foi o cristal. Aí existe uma falha no nosso processo de venda, e isso é normal, tá? É uma questão da evolução do nosso processo de venda, que é o alinhamento de expectativa. E esse alinhamento de expectativa ele é desenvolvido dentro do processo de venda. E esse alinhamento de expectativa, ele está em todos os âmbitos, todos. Seja no comercial, seja no apartamento de 2 milhões, seja no apartamento de 500 mil, seja no apartamento de 100 mil, seja no quartinho de 50, seja na cozinha de 40 mil, seja no balcãozinho de pia de R$ 1.500. Em todos esses âmbitos tem que ter um alinhamento de expectativa. E esse alinhamento de expectativa ele é feito através de você posicionar o que o cliente está pagando e o que ele vai receber. Tá? Então, assim, eu estou te explicando isso porque o cliente que mais cobra é o que menos paga. E isso daí é uma falha nossa que a gente tem que corrigir. Eu falei hoje isso com o Wesley quando eu estava lá. Eu tive um cliente muito tempo atrás que ele chegou para mim e mandou o projeto de uma cozinha. Falou, eu quero fazer essa cozinha e eu quero ela toda no azul bique. Esse é o tom. Ele falou, olha, tudo bem, esse azul aí só vai ter na laca. Mas eu já fiquei sabendo que laca é muito caro. Sim, R$ 1.200 o metro quadrado. Da laca fora a marcenaria. Então, mas isso aí tá fora do meu orçamento. Pô, tudo bem, meu querido, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar os tons de azul que a gente tem disponíveis. Todos os MDFs azuis que tinha, eu mandei a amostra. A gente falou, não, não é isso que eu queria, não. Eu quero nesse tom aqui azul. Falei, beleza, esse azul aí é laca. R$ 1.200 o metro quadrado. Mas aí fica muito caro. A minha resposta para ele foi simples. É o preço da exclusividade que o senhor quer. Se o senhor não tiver condição de manter essa exclusividade, a gente tem os tons de MDF que ficam mais em conta, sabendo que não vai ser o que você tem, o que você quer. Ah, tá, obrigado. Você acha que eu perdi um cliente? Isso. Você acha que eu vou ficar? Não, mas vai ficar parecido. Se você vira para o cliente e fala, não, mas esse azul aqui é muito parecido, você arrumou um problema para o resto da sua vida. Porque o cliente vai falar, é muito parecido. Expectativa dele, laca azul. Orçamento dele, branco TX. Você está oferecendo um azul que é parecido. Você não baixou a expectativa dele, você falou que é parecido. Aí você tem dois cenários. Mas aí você perdeu uma venda. Outro cenário, mano, que você se livrou de assistência, retrabalho, encheção de saco, não tá no gibi. É porque o pessoal quer, mas não quer pagar o preço. Alinhamento de expectativa. Ontem, essa semana, recebi um orçamento, liguei pro engenheiro e falei, velho, tem certeza que vai ser isso aqui? Cara, a gente vai fazer igual tá no projeto. Eu falei, mano, você tem certeza? Vai. Tudo bem, deixa eu ligar pro gerente aqui. Liguei pro gestor de expansão da rede. Falei, irmão, tô com 3 negócios aqui para resolver contigo.
Isso daqui, o padrão é de 1,50 m, os caras estão fazendo com 2,20 m, blá, 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 blá. Esse meio é o que a gente faz, não vamos reinventar. Beleza. Segundo, isso daqui te atende? Então, pra que tá botando mais 4 portas nesse negócio, reduzindo, parará, piri, pororô? A custo vai diminuir. Não vai fazer não, faz o que é padrão. Beleza. Terceiro, esse item aqui, tem necessidade dele ser desse tamanho? Pô, é o padrão. Falei, beleza. Ele tá espremido nas paredes, tu vai gastar 7 mil reais a mais. Nesses 3 itens que eu tô falando, você vai gastar 10 mil reais a mais no teu projeto. É isso que você quer? Não, deixa eu ligar pra arquiteto aqui, vou resolver. Beleza. Mas, ó, tá autorizado, pode fazer do jeito que você falou. Ok. Ligo pro engenheiro fulano. Eu te mandei o orçamento aí, o preço é esse, tá? Pô, você liberou com o cara? Eu falei, liberei. Cortamos tudo isso, essa viadagem toda foi tirada. O preço é esse. Fechado. Mandar o contrato. Eu me livrei, ó, alinhamento de expectativa. Baixei meu orçamento em 10 mil reais. Não tive estresse nenhum para fechar o contrato. Vou receber à vista. Quer dizer que eu deixei de ganhar 10 mil reais? Não, cara, eu adiantei o fechamento de um negócio. Entendeu? Aí é onde eu te falo. Esse cliente, às vezes, ele nem é cliente de marcenaria. É um cliente das Casas Bahia que está pescoçando mal planejado. Ele sabe o que quer. Ó, te dar um exemplo. Eu moro num condomínio, tem um caralhau de morador. Eu nem falo que eu tenho marcenaria. O pessoal do meu bloco sabe porque eu vou para minha área privativa, os caras escutam falando, mas eu nem falo que eu tenho marcenaria. Por quê? Porque ninguém aqui tem condição de pagar meu preço. Se eu te mostrar o meu quarto aqui, cara, só as portas eu paguei 6 mil nas portas do meu roupeiro. Os caras não têm condição. Pra que eu vou passar raiva? Pra ficar fazendo cozinha de. O desgraçado não vai trocar a pedra da cozinha porque é caro. Mas quer que eu bote um móvel lá embaixo a troco de quê? Não é o meu público. Então eu não quero. Entendeu? Parado que eu tô te falando? Às vezes não é fazer o orçamento mais rápido, é não fazer o orçamento. É antes do orçamento vir, antes de virar um orçamento, você falar para o cliente é de X a X. Ah, não, mas isso aí não dá para mim não. Beleza. E outra, quando você faz isso, o teu cliente começa a tua indicação é o seguinte: ó, rapaz, tem um fulano lá, mas o preço dele é salgado. Eu, pessoalmente, eu tenho um gosto refinado. Então, quando o pessoal fala para mim, nossa, vamos lá que tá na promoção, minha mulher é mineira, né? Minha mulher é mineira. Ah, amor, eu olhei para ela esses dias e falei, vem cá, você já passou fome na sua vida? Por quê? Eu falei, eu nunca vi tanto frango na minha geladeira. Minha geladeira tem 400 e caralhada que litro, eu não consigo botar uma cerveja no congelador porque tá entupida de frango. O que aconteceu? Ai, promoção. Tu acha que R$ 4 no quilo vai fazer diferença na minha vida? Porra, eu quero botar uma cerveja aqui, velho. Entende a diferença? Entendeu? Entende a diferença? Que você tem que saber onde você se posiciona. Se todo mundo que for, todo barateiro fizer serviço com você, cara, você vai receber orçamento, você vai receber pedido de barateiro todo dia. Se todo mundo sabe que você é caro, é, não, vai lá, mas o preço dele é mais salgado. Os valores que vão fazer o cara chegar a você não vão ser preço, vai ser entrega, qualidade, honestidade, comprometimento, acabamento, velocidade, prazo, entendeu? Se você fica batalhando orçamento, 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 vai vir aquele monte de filha da puta fazer orçamento pra você. Eu quero um balcãozinho de pia. Você fala, amigo, porra, balcãozinho de pia? Nem faço, velho. Não, não faço esse tipo de serviço, não. É filtrar ali, né? Exatamente. Fala pra mim, me dá uma dúvida sua aí. Mais alguma dúvida que você tenha pra gente tirar? A maior dúvida era essa. Agora eu queria ver com você o que você acha da terceirização. Uso pra caralho. Uso pra cacete. Uso muito. Tá? Isso.
você tem um maquinário que talvez nem precisaria, né? Mas, Não, eu não assim, preciso. Eu não preciso. Mas eu preciso de velocidade. entendi. Ó, às vezes você tem duas esquadrejadeiras na sua marcenaria. Inclusive, se tiver alguém do Espírito Santo aqui, estou vendendo uma esquadrejadeira de precisão, uma Haas Fox, 20 conto, 20 mil, pode levar. Tá no estado. A única questão é que tem que terça-feira tirar aquela desgraça daquele galpão onde ela tá lá. Tá? 20 conto, pode levar. Nova, 45 ou 50. Pode levar por 20 conto. Tá funcionando, tá? Funcionando normal. Quadro todo novo. Quem quiser, pode levar. Só tem que tirar de dentro do meu galpão. Só tem que tirar de dentro do galpão antigo. Já tem até Munk lá para tirar. Eu pago o Munk para levar com a porra embora. Você tem duas esquadrejadeiras. E você tem 5 academias para entregar em um mês. Como que eu vou aumentar o meu faturamento, a minha capacidade produtiva nesse ponto? Especializando. Ah, Carlos, mas é caro. Sim, é caro. Por isso que a sua margem tem que comportar isso. O valor, Entendeu o o que eu te valor. falei? Que você tem que conhecer o teu negócio, porque se sobra 25% para você pagar custo fixo e lucro, mandou terceirizar tudo, fudeu, você pagou para trabalhar. Terceirização é uma mão na roda. Usando com sabedoria é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Quando que vale a pena você terceirizar? Aumento de fluxo inesperado, distância. Por exemplo, São Paulo, terceirizo 99% do que eu tenho lá em São Paulo, eu terceirizo. Tem uma marcenarias que fazem para mim, inclusive, tá? A marcenaria faz. Eu faço toda a engenharia, supervisão, acompanhamento e a marcenaria executa. Então, assim, o nível de terceirização está acima de simplesmente corte e fitação. Distância começa a fazer sentido, desde que a margem cubra. A tributação, às vezes você tem que fazer uma entrega em outro estado que você vai ter que pagar DIFAL, diferença de alíquota, faz diferença, tá? Porque, tipo assim, às vezes não, eu vou produzir e vou entregar lá. Para você produzir e entregar lá, você vai pagar tipo, 10% a mais do imposto que você já pagaria. Aí você começa a olhar e fala, não vale a pena, mas eu quero fazer o serviço, você terceiriza com uma empresa de lá. A tributação sai por lá, sai tudo por lá, e você não faz porra nenhuma. Então, tipo assim, os 10% a mais que você vai pagar para aquela outra operação, os 10% que você vai gastar lá seria basicamente os 10% que você gastaria na diferença no DIFAL, só que você tira toda aquela operação da tua costela. Faz sentido. Um projeto muito simples. Especificamente, a gente tem um item que eu terceirizo em todas as unidades. Mesmo eu estando com a marcenaria vazia, eu terceirizo. Porque eu economizo, na terceirização, eu vou economizar o custo de frete e o custo da operação. Entendeu? Não faz sentido eu produzir. Não é viável você produzir, é mais viável você terceirizar. Qual que é o X da questão? Você tem que fazer conta. Tem que saber se isso cabe na sua realidade. Eu, por exemplo, eu faço isso com a minha sócia. Toda unidade eu mostro para ela, ó, o custo total foi isso. A terceirização foi isso. Todo o custo total foi esse. Então eu vendi só isso daqui, paga isso, isso e isso. E o resto é lucro. Terceirização vale a pena. Desde que usada com sabedoria, moderação e com conhecimento de negócio. Mais alguma coisa? Não, mas seria isso. Então, meu querido Luiz, muito obrigado pela sua participação. Agora você nunca mais você pode falar, eu nunca fiz uma live na minha vida. Você fez. Entendi. Ó, igual eu te falei, se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou te mandar o link lá, depois eu te mando o link no DM, dá uma olhada. Pra galera que tá aí, que quiser tirar mais dúvida, quiser conversar mais, não é para comprar, não. Só falando se vocês quiserem tirar mais dúvida. Eu vou deixar, não, eu não vou deixar aqui porra nenhuma. Eu deixei nos stories o link do grupo VIP. Galera, o grupo VIP é gratuito, tá? Se quiser, pode chegar, fica à vontade. E ele só é fechado. Todo mundo que entrar lá
vai passar por uma entrevistazinha para a gente ver se é realmente o público-alvo do grupo. É um grupo que é proibido link, é um grupo que é proibido venda, é um grupo que é proibido propaganda. Então, assim, é um grupo de network, só de network. Quem está lá é dono de marcenaria, você vai ter marcenarias faturando 10 milhões por ano, você vai ter marcenaria faturando 300 mil por ano, você vai ter todo tipo de marcenaria. É um excelente lugar para vocês fazerem network. Mais de 500 donos de marcenaria reunidos no mesmo lugar, não pode dar certo. Então, assim, vou deixar, o link já está nos stories, quem quiser dar uma olhadinha lá nos stories, que vai ter o link lá para vocês poderem entrar no VIP. Luiz, se você não faz parte, recomendo que você faça também, é muito bacana de trocar essas ideias. Traga dúvidas relevantes, o pessoal adora tirar dúvida relevante, tá bom? Embora eles prefiram mais falar sobre coisas idiotas, mas é do brasileiro. Gente, forte abraço para vocês, muito obrigado, mais uma. Fiquem todos com Deus e até a próxima, moçada. Falou, Cris, um abraço. Valeu. Falou.